Olá para todos, sejam muito bem-vindos ao curso O Jogo de Xadrez, Aprendizado e Aplicação na Vida. Eu sou Daniele Sena, sou psicóloga, sou professora e junto com a CNB, com patrocínio do Governo do Estado de São Paulo, nós vamos dar este curso que envolverá o xadrez e a psicologia. Então sejam todos muito bem-vindos e vamos iniciar a nossa aula. Antes de mais nada, eu quero me apresentar para vocês. Para quem não me conhece, eu sou a Daniele Sena e eu jogo xadrez há 20 anos. Então faz um pouquinho de tempo em que eu estou neste mundo enxadrístico das 64 casas. Eu participei de diversas competições a nível tanto municipal, estadual, brasileiro, nacional e também internacional. Já consegui alguns títulos nestes meus percursos. Ainda jogo xadrez, então ainda estou participando de alguns campeonatos. E hoje em dia, por ter a profissão de psicóloga, eu também atuo na clínica, eu trabalho também numa prefeitura, que eu sou concursada, e agora, nesse momento da vida, também estou conseguindo juntar as duas coisas. Então, este é um dos cursos que eu estou dando que envolve o xadrez e a psicologia. Então, a gente vai ver as conexões possíveis e a gente vai fazer com que estas conexões façam sentido para vocês na vida de vocês, porque o intuito deste curso é que vocês consigam aplicar os conhecimentos da psicologia, não só dentro do tabuleiro, como fora dele também. Esse curso, ele vai ter algumas especificidades que eu vou falar para vocês, mas é bastante importante que vocês entendam que é um curso em que vocês vão poder transformar ali não só a forma como vocês jogam os lances dentro do tabuleiro, mas como vocês atribuem estes lances na vida, as escolhas que vocês fazem e todas as habilidades que são possíveis desenvolver. Então, vamos falar aqui sobre o nosso curso, Sejam todos muito bem-vindos, quem se inscreveu. E o objetivo dele, então, é ensinar xadrez do nível iniciante ao avançado e também desenvolver o que a gente chama de habilidades socioemocionais. Para quem não sabe, então, este é um curso diferente de outros que já está em andamento, que ele vai ensinar a jogar xadrez do zero. Então, se você não sabe jogar xadrez, este é o seu momento de aprender e você conseguirá, através das nossas abordagens, através da nossa didática, juntar uma coisa com a outra. Então, a gente vai desde o pequenininho, que é como que o peão move, como que as peças movem no geral, qual que é a função, qual que é o valor que elas têm, e fazendo essas conexões com a nossa vida. Então, mesmo para quem já sabe jogar xadrez, pode ver, toda essa esfera, todo esse contexto do xadrez de uma forma diferente. Isso é bem importante. Porque quando a gente já está muito acostumado, acredito até que nesse grupo aqui tem algumas pessoas que já são avançadas, que já tiveram aulas ou que são professores. Então, se você já sabe jogar xadrez, você vai poder aprender uma forma diferente de ensinar xadrez, alinhando esses conhecimentos com a psicologia, que é o diferencial deste curso. A metodologia vai consistir em aulas expositivas, que envolvem o ensino de xadrez com elementos da terapia cognitivo-comportamental, que é a abordagem que eu utilizo, em conjunto com a ludicidade. O enquadre é que serão as aulas ao vivo aqui pelo Elos, que é essa plataforma que vocês estão aqui. Ela tem diversas funções e vocês vão conhecendo ao longo do curso, mas o importante é que todas as aulas que são feitas aqui ficarão gravadas e depois poderão ser acessadas por quem tiver parte, quem fizer parte deste grupo. E todo o acesso, assim como vocês já fizeram, é pelo portal CNB, e também a gente vai utilizar a plataforma do chess.com nas próximas aulas. As aulas elas serão 2 vezes por semana, com 1h30 de duração. Vocês têm alguma dúvida? Se vocês estiverem, podem mandar aqui no chat, tá bom? Tanto eu quanto o Marcos estamos aqui para responder as dúvidas de vocês. Então, afinal de contas, se esse curso vai tentar desenvolver as habilidades socioemocionais, o que são as habilidades socioemocionais? Aqui a gente tem algumas definições do que elas são. Então, elas têm essa sigla, HSE, que tem a ver ali com habilidades socioemocionais, e elas são competências e características
pessoais relacionadas à nossa capacidade de compreender o mundo ao nosso redor. Então, entender, expressar e gerenciar também as próprias emoções. Então, é o momento de você conseguir reconhecer o que está fora, reconhecer o contexto e também reconhecer o que está dentro. Quais são as suas emoções, em que momentos elas se expressam, como que você gerencia essas emoções ou se você tem alguma dificuldade nesse processo que precisa ser desenvolvido. Então, esse desenvolvimento é uma habilidade que você consegue treinar para melhorar. Por isso que a gente fala desse desenvolvimento das habilidades socioemocionais. E isso ajuda a pessoa a ter menos sofrimento na sua vida, porque ela vai conseguir, né, se adaptar melhor ao seu meio, ser mais funcional e ter sucesso aí nas áreas em que está inserida, seja na escola, seja no trabalho. E por isso que essas habilidades elas são tão importantes. E a gente vai conseguir aqui neste curso unir um pouquinho dessas habilidades com o jogo de xadrez. Mas é bem importante que você tenha uma percepção desse objetivo do curso e do que são essas habilidades. São nossas emoções, nossos sentimentos, os comportamentos que influenciam a forma como a gente se coloca no mundo, mas que pode ter ali uma dificuldade de gerenciamento, de observação e de compreensão, certo? E aqui a gente vai falar também sobre as habilidades socioemocionais diante de 5 domínios. Se vocês tiverem qualquer dúvida sobre as habilidades, vocês podem mandar aqui no chat, mas dentre as diversas pesquisas que foram realizadas ao longo do tempo, as habilidades socioemocionais, elas foram colocadas em 5 grandes domínios. E esses domínios, eles vieram através de muitas pesquisas que identificavam, afinal de contas, o que uma pessoa precisa ter para ter uma vida com uma saúde mental melhor, ter menos sofrimento. Então, através de diversas pesquisas científicas, eles chegaram em um eixo em comum, que é o eixo de entender que a gente consegue separar essas habilidades de acordo com 5 domínios, que é um pouquinho do que a gente vai ver agora. E é muito interessante, porque estes domínios, eles consideraram tanto a cultura, quanto o local geográfico, quanto a idade, gênero. Então, foi um estudo bem completo, que juntou ali de diversas outras pesquisas para tentar chegar no eixo em comum. Afinal de contas, quais são as habilidades que fazem com que as pessoas tenham uma saúde emocional um pouco mais funcional e adaptativa? Então, essa é a teoria do Big Five, que eu vou falar brevemente para vocês, mas a gente juntou essas categorias, né, para que vocês pudessem também entender em qual delas você se identifica, porque isso vai ajudar você a ter uma compreensão melhor de quem você é, e aí você consegue usar isso dentro e fora do jogo de xadrez, certo? Então, a primeira delas é o que a gente chama de abertura à experiência, que também tem a ver com teorias da personalidade. Então, abertura à experiência é quando você está muito disposto e interessado pelas experiências do mundo. Então, é uma pessoa bastante curiosa, imaginativa, que usa bastante a criatividade e tem muito prazer pelo aprendizado. Então, essa é uma das características fundamentais que essa pessoa pode ter. Ter essas características no geral ajuda a pessoa a se enquadrar melhor no mundo, nas suas funções, no que ela precisa realizar para ser quem é. Mas pode ser que em uma ou outra pessoa essa vontade de aprender, essa criatividade para imaginar coisas novas esteja mais presente. A gente também tem a conscienciosidade, que tem a ver com ser esforçado, ser bastante organizado e responsável pela própria aprendizagem. Então, a gente está falando de algumas competências que podem ser desenvolvidas, como perseverança, autonomia, autorregulação e controle da impulsividade. Conscienciosidade tem a ver com a consciência também do que precisa ser feito para se chegar aonde se almeja, certo? Tem esse daqui também, que é muito conhecido pela maioria das pessoas, que é a extroversão. Então, geralmente as pessoas falam, eu sou mais extrovertida, eu gosto de conversar com todo mundo. E essa também é uma das características do Big Five, que é uma pessoa que ela consegue orientar os seus interesses e a sua energia para o mundo exterior. Então, uma pessoa mais autoconfiante, muito sociável e que geralmente é bastante entusiasmada. Então, falta mais 2 só para a gente ver.
Uma delas, amabilidade e cooperatividade, que tem a ver com aquelas pessoas que sempre tentam fazer as coisas em grupo, são bastante cooperativas, colaborativas e geralmente têm bastante tolerância no contato com o outro, simpatia e altruísmo, além de bastante empatia. E também nós temos a estabilidade emocional, que é demonstrar previsibilidade e consistência nas reações emocionais. Então, envolve muito a questão do autocontrole, a calma e a serenidade. Mas, Daniele, o que isso tem a ver com xadrez? Isso vocês vão descobrir mais pra frente. Mas o que vocês precisam saber agora e já ir pensando e refletindo é: onde será que você se enquadra? Quando a gente faz essa pergunta, a gente já começa a direcionar o nosso olhar e nossa consciência para nós mesmos. E a gente começa já a pensar, afinal de contas, de todas essas características, de tudo que a Daniele falou desse Big Five, onde será que eu me enquadro mais? Pode ser que você se enquadre no primeiro e no último, mas um deles ainda vai fazer com que você seja aquela pessoa que, quando lembram de você, você automaticamente já é associado com uma dessas características. E isso é importante, porque se você for uma pessoa que é bastante cooperativa, colaborativa com os outros, pode ser que você também seja bastante extrovertida, mas pode ser que a sociabilidade seja tão grande que você não consegue se organizar o suficiente para dar conta das suas coisas, porque você está sempre interagindo com o mundo externo, está sempre querendo sair, fazer as coisas e não consegue organizar o mundo interno. Então, todas essas características vão ter pontos positivos e negativos, mas para uma saúde mental boa e eficaz, é importante que a gente desenvolva um pouco de cada uma delas. Certo? Então, essa é a chave do que a gente vai falar hoje. E a conexão disso com o xadrez a gente vai ver daqui a pouco. Porque, afinal de contas, o que o xadrez tem a ver com a vida? E essa é uma questão que eu tenho certeza que vocês estão se perguntando a partir do momento em que vocês viram o nome deste curso, que é o jogo de xadrez, aprendizado e aplicação na vida. Afinal de contas, a gente vai sair por aí jogando xadrez ao vivo no tabuleiro gigante com as outras pessoas e esse é o xadrez da vida? Não. Então, aqui a gente vai mergulhar um pouquinho nesse mundo psicológico que envolve o xadrez, né? Claro, e a psicologia. Essa imagem, ela é uma imagem bastante interessante. Ela é uma pintura em tela que foi, né, de 1555, pintada pela artista Sofonisba Apsola. Então, é muito antiga, mas retrata o quê? Mulheres jogando xadrez naquela época. Então, finalzinho ali da Idade Média, o xadrez ele era muito jogado por mulheres e aqui retrata um pouco da época. O xadrez retrata a época. E isso é muito importante. A própria história do xadrez, assim como a gente vai aprender no nosso curso, nas próximas aulas, ele passa por diversas questões geográficas, questões econômicas, sociais, que fez com que ele tivesse exatamente a configuração que ele tem hoje. E tem diversas características, diversas histórias que quando a gente olha para o tabuleiro de xadrez, sabe que se tem uma dama ali presente, por exemplo, é porque teve uma luta histórica que fez com que a figura feminina estivesse dentro de um tabuleiro de xadrez. Porque isso pode parecer óbvio para a gente agora, mas colocar uma figura feminina como a mais importante, né, ou a mais forte, pelo menos, de um tabuleiro de xadrez, foi uma grande conquista. E isso só foi possível por mulheres fortes que em algum momento conseguiram fazer com que a sua presença fosse tão forte a ponto de estar nesse jogo, que sempre foi visto aí como um jogo de muita inteligência ao longo do tempo, jogado pela elite, né? Mas que agora a gente consegue popularizar. Vocês já conheciam essa imagem? Se vocês conheciam, vocês falem aqui para mim. Perfeito. Então, aqui a gente vai falar de algumas habilidades que o xadrez desenvolve. Se você não sabia, agora é o momento de saber. Por quê? O xadrez, ele consegue desenvolver diversas, né, características, habilidades, competências que tem a ver muito com a neuropsicologia. Então, aqui a gente está falando de questões como memória, concentração, tomada de decisão, planejamento, raciocínio e autocontrole. E isso é registrado na literatura, porque ao longo do tempo foram feitas e realizadas diversas pesquisas em que tentavam demonstrar um pouco, afinal de contas, o que esse jogo, que é de pessoas inteligentes,
Afinal de contas, ensina. Mas será que o xadrez ajuda a desenvolver todas essas capacidades ou pessoas inteligentes que já têm capacidades assim maior desenvolvidas jogam xadrez? Então, eles tentaram desenvolver um pouco deste mistério e até hoje tem algumas respostas, mas como é uma ciência, xadrez ele é um pouco de esporte, um pouco de arte, um pouco de ciência. Justamente porque existem diversas teorias sobre o jogo e conforme vai passando o tempo, mudam-se as metodologias, mudam-se as respostas, então a teoria também se modifica. Hoje a gente tem uma compreensão que o xadrez ele ajuda muito no desenvolvimento da nossa memória, afinal de contas, um jogador de xadrez ele tem que saber, né? O nome das peças, como elas se movem, algumas combinações de lances que formam as aberturas. Ele tem que ter a compreensão de algumas posições, então ele tem que o tempo todo exercitar a memória dele dentro do jogo de xadrez. E isso se reflete fora. Então, se uma pessoa ela tinha uma tendência a esquecer tudo, né? Pode ser que com o xadrez ela possa esquecer um pouco menos. E pensando até em pessoas idosas, o xadrez ele ajuda a diminuir, né? Ou a prevenir pelo menos o Alzheimer. Então, tem diversas pesquisas envolvendo já populações de idosos em que o xadrez entra como uma ferramenta que pode auxiliar e muito neste processo. A concentração, então, nem se fale. As pessoas que estão de fora do xadrez olham para aquele tabuleiro e pensam: como que consegue ficar tanto tempo olhando para a mesma coisa? Acredito que quem não joga xadrez tem essa dúvida, mas quem joga xadrez sabe que o coração fica batendo muito forte ali dentro. Porque você tem que fazer um esforço de direcionar a sua atenção não somente para as suas peças, como também para as do adversário, pensando ali nos seus planos, em tudo que você tem que realizar e calculando variantes concretas. Então, tudo isso ajuda a desenvolver a concentração, que nada mais é do que você tentar esquecer ou minimizar tudo que está ao redor que não tem a ver com a sua tarefa principal, que é conseguir jogar uma boa partida de xadrez. Tomada de decisão também está muito presente, porque afinal de contas, o tempo todo a gente tem que decidir. Decidir qual caminho que a gente vai escolher percorrer naquele momento. Será que a gente vai fazer ali uma grande corrida contra o rei adversário? Será que, na verdade, a gente precisa se proteger um pouco mais, porque temos muitas vulnerabilidades? Ou temos dois caminhos que apontam ser muito bons? Qual deles a gente vai escolher? Então, se a gente tem que escolher algo dentro do xadrez, a gente exercita a mesma tomada de decisão fora do tabuleiro. Então, o padrão de tomada de decisão dentro do jogo de xadrez é muito parecido com o padrão que a gente tem na vida. Pessoas impulsivas dentro do xadrez têm grandes probabilidades de também serem muito impulsivas, né, fora. Então, uma coisa reflete a outra. Planejamento é um ponto bem importante e bem interessante. O planejamento ele envolve o pensamento de longo prazo. Então, para você estar aqui hoje, você tem que visualizar um futuro e conseguir organizar as suas forças, as suas peças, as suas jogadas para conquistar aquele alvo. O alvo geral, geralmente, é o checkmate. Mas nós temos pequenas metas no meio deste caminho, que pode ser uma vantagem de espaço, que pode ser ocasionar uma debilidade na posição do adversário. E tudo isso é possível com planejamento, que é uma capacidade desenvolvida também dentro e fora do tabuleiro. Se você consegue planejar as suas ações, isso se reflete também na sua vida, nas coisas que você almeja fazer nos seus sonhos, certo? Raciocínio, que talvez é a habilidade que o pessoal mais conhece, que fala, não, xadrez desenvolve raciocínio lógico. Então, é algo que geralmente as pessoas associam ao jogo de xadrez. E o que seria esse raciocínio lógico e abstrato? É a nossa capacidade de conseguir imaginar as coisas sem tocá-las. Então, quando a gente está num jogo de xadrez, que a gente tem que pensar nas variantes, que a gente tem que o tempo todo tentar prever a jogada do outro, isso tem a ver com pensamento abstrato, com algo que não se consegue tocar, mas que se consegue visualizar na mente. Isso é pensamento, né, abstrato. E esse raciocínio é essa capacidade de usar o pensamento abstrato para ir calculando as variantes. Por isso que o xadrez desenvolve muito disso, porque a gente começa a pensar antes de agir, que é uma habilidade muito importante para ser desenvolvida em qualquer contexto que a pessoa esteja, certo? E junto com isso, se você tem essa capacidade de pensar sobre as possibilidades do que pode acontecer caso você opte por uma ou outra escolha, tem a questão do autocontrole.
E como que o autocontrole funciona? E talvez aqui as pessoas tenham mais dificuldade, viu? Porque muitas vezes você pode perceber que você está com muita raiva, que você está muito triste, ou que você está com uma alegria que não faz jus ao contexto. Mas você não consegue modular, você não consegue controlar as suas emoções. E o xadrez, ele faz com que você esteja sempre em algumas situações em que você precisa exercer o autocontrole para encontrar o melhor lance, para encontrar a melhor saída para um problema, para conseguir lidar com a pressão que vem, às vezes, de coisas externas. Então, isso tudo dentro de pelo menos ali, uma carreira de xadrez, com pessoas que costumam jogar campeonatos, isso é bem presente, mas que também pode ser colocado aí para a iniciação, porque você tem que o tempo todo ir controlando as suas emoções. Certo? Vocês têm alguma dúvida sobre esses pontos que a gente vai abordar um pouquinho mais daqui a pouco, mas se vocês tiverem, vocês podem mandar aqui. Mesmo quem não está assistindo ao vivo, depois pode mandar através do e-mail, através do WhatsApp, alguma dúvida, alguma coisa que vocês viram aqui que despertaram a atenção ou que ficou ali se questionando dentro de si, como que seria isso? Então, vocês têm esse canal aberto, tá? E todo esse material aqui será passado para vocês que ficarão neste curso e vocês poderão acessar pela plataforma, tá bom? Vamos então para o próximo. E afinal de contas são essas habilidades cognitivas. Eu já fiz algumas pequenas conexões entre umas coisas e outras. Agora a gente vai entrar um pouco mais nesse mundo teórico das habilidades cognitivas. Então, habilidades cognitivas, de acordo com a literatura, referem-se então à capacidade mental ou intelectual de a pessoa realizar algumas tarefas. Isso é importante, porque você tem que realizar tarefas. Então, você vai estar o tempo todo agindo sobre algo, fazendo a tarefa, jogando xadrez, certo? Que envolvem processos de pensamento, aquisição de conhecimento, resolução de problemas e raciocínio. Essas habilidades estão diretamente relacionadas à forma como uma pessoa processa informação, toma decisões e aborda desafios intelectuais. Então, isso é bem importante, porque o xadrez ele é muito conhecido por desenvolver mais as habilidades cognitivas do que qualquer outra. Então, quando a gente faz uma proposta de um curso que una, né, o xadrez com habilidades socioemocionais, a gente sabe que na literatura já tem muito conteúdo, como vocês vão ver um pouco aqui, voltado para essas habilidades cognitivas. E o que a gente quer, então, é fazer o contraponto, que é desenvolver não só essas habilidades cognitivas, como também as habilidades socioemocionais, que é um pouco dessa correlação que eu fiz brevemente com vocês no slide anterior, mas foi só um gostinho do que vem depois. Então, o xadrez, por envolver todas essas esferas mais neuropsicológicas, ele ajuda a desenvolver, né, o pensamento, a aquisição de conhecimento, resolução de problemas e raciocínio. E isso, independentemente do xadrez, já são desenvolvidos por quaisquer tarefas que envolvam aí as habilidades cognitivas que vocês se proponham a fazer. Além disso, algumas classificações, né, dos tipos de habilidades cognitivas, porque existem diversas, decorrem da contribuição de muitos pesquisadores e de muita teoria para colocar, afinal de contas, o que são habilidades cognitivas e como que elas se desenvolvem, como elas podem ser aplicadas no nosso cotidiano. Então, algumas dessas teorias têm a ver ali com a teoria do Piaget, que tem a ver com desenvolvimento cognitivo, também a análise das várias formas de inteligência, do Gartner, a influência do ambiente sociocultural para o desenvolvimento das habilidades, do Goleman, e também permitindo que tenha uma divisão clara para a compreensão e aprofundamento do tema. Então é bem importante isso, porque todos os teóricos, né, da psicologia, também como uma esfera da educação, a gente consegue escolher ali aquela que mais tem a ver com o que a gente se propõe a aplicar. Mas existem diversas teorias que abordam as habilidades cognitivas. Então, a gente tem algumas que entram na esfera do pensamento, outras que entram na esfera social. Afinal de contas, como que a gente consegue, em algum determinado momento, criar essas habilidades, desenvolver essas habilidades? E a gente tem diversas teorias. As neuropsicológicas, as outras que têm um viés um pouco mais educacional, outras que têm um viés mais social. E aqui a gente vai fazer uma mescla de todas elas, porque o xadrez, ele mescla tudo. Então,
essa é a nossa grande vantagem e também o nosso desafio de tentar fazer com que todas essas teorias estejam inclusas no nosso aprendizado aqui deste curso. Então, aqui a gente já falou um pouco, né, sobre essas habilidades cognitivas que o xadrez ajuda a desenvolver, e aqui tem elas um pouquinho mais esmiuçadas para vocês entenderem. Então, a memória, de acordo aí com os nossos teóricos, envolve a capacidade de adquirir, armazenar, reter e recuperar informações. Então, essa é a definição básica de memória. Quando a gente tenta trabalhar a memória, desenvolver a memória, a gente precisa de tarefas que o tempo todo evoquem essa sequência. A gente precisa adquirir o conhecimento, armazenar ele dentro de nós, no nosso cérebro. A gente vai reter essa informação, e isso depende muito de motivação, e também recuperar essas informações quando necessário. Quando a gente joga xadrez e quando a gente estuda xadrez, a gente vai reconhecendo alguns padrões que são bem importantes, porque quando a gente consegue visualizar e detectar aquele padrão que a gente estudou fora do tabuleiro numa partida, é onde a memória ela é ativada e a gente consegue tomar melhores decisões. Porque, afinal de contas, a informação ela foi retida. E isso é bem importante para um jogador de xadrez, esse desenvolvimento da memória. Isso inclui também a memória de curto prazo, que é aquela que você aprende rapidamente. Então, curto prazo é aquela que você não precisa, assim, guardar para lembrar depois. É algo muito rápido, diferentemente, muito diferente, na verdade, da memória de longo prazo, que é aquela que já foi realmente retida e que você vai precisar acioná-la em outro momento. Então, às vezes, você conhece uma pessoa na rua, você pergunta o nome dela, você não precisa dessa informação, né? Ela não é útil para o seu funcionamento. Então, você pode esquecer se você não for ver mais essa pessoa na sua vida. Ou se ela não foi tão impactante, né, na sua história. Então, isso tem a ver com a memória de curto prazo. Mas você conheceu uma pessoa que te chamou a atenção porque é igual a uma pessoa que você gostava muito que não está mais presente. E ela tem o mesmo nome dessa pessoa. Então, vai juntar, fazer conexões com outras coisas e isso vai deixar a sua memória mais forte. E esse processo, ele é bem importante, porque quanto mais conexões você fizer dentro de um tabuleiro de xadrez, melhor você fica. Exatamente, porque você vai conseguir cada vez mais juntar as informações que você foi retendo ao longo dos seus estudos, do que você foi observando, das suas partidas que você analisou e das partidas que você analisou de outras pessoas também, tá bom? A atenção e a concentração também tem a ver com a capacidade de se concentrar em estímulos específicos, enquanto se ignora as distrações. Então, é você direcionar para o foco. Não só o foco daquilo que você está fazendo, como num contexto geral, você direcionar para as coisas que são realmente importantes na sua vida. Você está concentrando a sua atenção no quê? Na crítica do outro? No que o outro tem a dizer sobre você? Ou no que você mesmo sabe sobre si, no que você construiu da sua relação com você mesmo? Então, atenção e concentração, elas são habilidades que elas são desenvolvidas e elas têm um papel muito importante que tem a ver com filtrar as informações. E aí já fica aqui um grande spoiler do que vem no nosso curso. Uma pessoa está dentro de uma partida de xadrez jogando um campeonato muito importante, certo? E às vezes pode ser não só um campeonato muito importante, mas uma partida decisiva que se ela ganhar, ela se torna ali campeã de alguma coisa muito importante, pode ser campeã brasileira, enfim. E nesse momento, se a atenção dessa pessoa durante uma partida está direcionada para ambientes externos à partida, isso pode diminuir a capacidade dela de se concentrar no que ela precisa fazer. E esses pensamentos de, nossa, mas se eu me arriscar muito nesse lance, se eu fizer tal coisa diferente, eu posso ficar mais longe do meu título. E se eu não tiver o título, eu não vou conseguir ter o patrocínio daquela cidade. Aí eu vou perder o patrocínio, não vou mais conseguir jogar os campeonatos. E aí minha vida não vai ser mais boa. Então, uma sequência de pensamentos que tiram o foco da tarefa. Então, uma das habilidades, que é bem importante, é conseguir minimizar essas vozes externas que estão dentro para direcionar para a tarefa. E essa é uma habilidade para ser desenvolvida, principalmente por jogadores aí amadores a alto rendimento. Próximo slide agora. Tem 3 eixos bem importantes, né?
que tem a ver com a tomada de decisão, o raciocínio e o planejamento, que também estava naquele slide inicial. Tomar decisões. Não é fácil tomar decisões na vida. Às vezes a gente tem momentos em que a gente tem que parar e realmente pensar qual caminho a gente deve seguir. E todos eles trarão consequências. Se a gente não consegue calcular essas consequências, a gente toma decisões ruins. Então, no jogo de xadrez, isso acontece bastante, como eu disse antes, mas o que é uma tomada de decisão? É uma habilidade que a gente pode desenvolver de avaliar as opções, considerar as consequências e escolher a melhor alternativa com base em informações disponíveis. Para você escolher, então, com base em informações disponíveis, o bom enxadrista precisa conseguir observar, né, o que ele está fazendo, seja uma posição, seja um contexto fora do xadrez, para que ele consiga, com base nas informações, nos elementos visuais, olhar os padrões, reativar na memória o que ele já aprendeu sobre aquilo e agir. Então, todos esses elementos, eles estão conectados. Porque, até para tomar decisão, você também precisa do raciocínio, que envolve a avaliação cuidadosa de informações, questionamento de premissas e também soluções lógicas. Então, se a gente consegue juntar uma coisa com a outra, a gente consegue, não só no xadrez como na vida, ter uma vida com mais significado, com mais propósito, que é um tema que a gente vai falar também mais para frente. E, além disso, tem a questão do planejamento, que também é uma habilidade que tem a ver com a capacidade de identificar as conexões entre os eventos, entender como uma ação ou este evento pode levar aos resultados esperados. Então, planejar não é só saber que a gente quer dar o checkmate em algum momento. É planejar as etapas para isso. Organizar o nosso estudo, organizar o nosso tempo, a nossa energia e os lances durante uma partida. Certo? Aqui a gente deixou a descrição para vocês de cada um deles, porque esse é um material que vocês vão poder estudar também depois. E aqui, do lado, sempre tem a referência da onde saíram esses teóricos, da onde saíram essas teorias todas que a gente vai passar para vocês. Todos estes conteúdos. E aqui, agora que a gente já sabe um pouquinho mais das habilidades que a gente consegue desenvolver mais nessa parte do raciocínio, das cognitivas no geral, a gente também tem que colocar elas dentro de um jogo de xadrez, que é o nosso objetivo, não é? Então, as habilidades cognitivas, elas influenciam muito o nível de um enxadrista. Quanto mais esse enxadrista tem uma carreira consolidada, quanto mais ele já conseguiu jogar campeonatos, mais ele vai ter essas habilidades desenvolvidas. Então, a gente está falando de um espectro cerebral mesmo, de conexões de neurônios que vão se fortalecendo com base nos padrões em que você aprende ao longo da sua vida. Mas existem outras habilidades, né, que você vai conseguir aprender, que são as socioemocionais, que a gente vai ver brevemente daqui a pouco. Mas no jogo de xadrez, o que a gente precisa ter? A gente precisa ter essa aquisição de informações, então, que é um pouco da gente vai fazer no curso, a gente precisa aprender a jogar xadrez. Não tem como fazer um curso de xadrez sem que a pessoa saiba jogar xadrez. Então, a gente vai partir do zero. A pessoa vai aprender a mexer as peças, a pessoa vai aprender a função que cada peça tem, o valor, quando que é o momento de agir com essas peças, se é no começo, no meio, mais para o final do jogo, como que essas peças elas se conectam no geral, como que elas se relacionam, como que são os valores de troca, e tudo isso a gente consegue fazer vínculos com a nossa própria vida. Afinal de contas, quem somos nós? Somos um peão? Somos uma dama? Somos um cavalo? Um bispo? Qual que é a nossa participação no contexto geral? Como que a gente circula pelo mundo? Quais são as nossas funções? O que a gente faz? A gente é filho? A gente é marido? Mãe? Aluno? Esposa? Como que é isso? Quais são as nossas funções? O que se espera da gente? A gente é uma mulher? A gente é um homem? Com base nisso, o que esperam da gente? O que a gente espera de nós mesmos? Quais as funções que a gente tem no mundo? Qual que é o nosso valor? Afinal de contas, qual que é o valor que o outro impõe pra gente? Qual que é o valor que a gente se dá? Então, todas essas conexões a gente vai fazer no aprendizado. Por isso que eu disse, mesmo que você já saiba jogar xadrez, você vai poder olhar para o aprendizado de xadrez de uma forma diferente. E aqui a gente vai ter o objetivo de ir desse básico para o avançado, tá? Então, mesmo que você já saiba mexer as peças, você vai aprender de um jeito diferente,
mesmo que você já saiba alguns elementos estratégicos, peões dobrados, peão isolado, você vai saber isso de um jeito diferente também, tá? E aqui no xadrez, e aqui também no nosso curso, como tem tudo a ver com habilidades cognitivas, aquisição de informações, pensamento, aprendizagem associativa, conexão entre eventos, abstração verbal, você falar dentro da sua cabeça, rapidez lógica, pensar rápido e previsão dos lances. Então, esses são alguns tópicos, algumas habilidades que têm a conexão aí com o xadrez, mas como a gente viu, existem diversas habilidades cognitivas e muitas delas são desenvolvidas pela prática real do jogo de xadrez, certo? Além de, como a gente colocou aqui, organização perceptiva, ou seja, você organizar os elementos que você consegue perceber no contexto, análise, síntese e coordenação visomotora. Vocês têm alguma dúvida? Se tiver, fiquem à vontade, tá bom? Aqui tem mais alguns tópicos, então, que o xadrez ajuda a desenvolver. Então, quando a gente joga xadrez, a gente tem uma necessidade de observar e compreender as posições dentre as inúmeras possibilidades que estão possíveis ali com as 32 peças que a gente tem nos nossos 64 quadradinhos que alternam entre casas claras e escuras. Então, se a gente, e isso já tem muita teoria que fala sobre isso também, que um bom jogador de xadrez é aquele que reconhece melhores os padrões. E uma pessoa também que consegue, na vida, lidar com as suas emoções, geralmente são aquelas que conseguem reconhecer os padrões internos e agir sobre elas. Então, se você está se sentindo muito triste, com muita raiva, com muito remorso, com muita culpa, e você consegue controlar isso, você consegue ter uma vida com uma saúde mental melhor, certo? Mas para isso é todo um processo, não é simples. Você tem que identificar, você tem que aprender, você tem que olhar para si, você tem que gerenciar isso o tempo todo, porque uma pessoa, né, ela é feita com as emoções não vão deixar de existir. Os contextos ruins não vão deixar de existir. Posições inferiores também não vão deixar de existir. A questão é como você lida com elas. E quanto mais você desenvolve algumas habilidades, você tende a lidar melhor, certo? Então, tem a ver aqui com os padrões que a gente vai ver, né, da posição das peças, formular, avaliar e calcular as possibilidades de movimento sem tocar nas peças, que envolve muito desse pensamento abstrato. E na vida, a gente também precisa formular, avaliar e calcular as possibilidades antes de fazer, ou seja, antes de tocar nas peças. Análise e planejamento rápido e preciso, por isso que tem a questão do relógio, no xadrez a gente tem que ter uma tomada de decisões bem adaptativa. Então, é uma que tem um contexto, né, um horário bem definido para acontecer. Além da formulação de estratégias de acordo com o que a posição pede. Então, às vezes a gente gostaria de ter uma vida bem diferente da que a gente tem, mas com base nos elementos que estão presentes. O que você pode fazer de melhor? E às vezes a gente precisa de ajuda para olhar para isso, porque dependendo do nosso momento, dependendo de como que estão as emoções dentro da gente, a gente não consegue formular estratégias para sair de um contexto negativo ou que está trazendo sofrimento. E aqui a gente entra, então, nas habilidades socioemocionais necessárias no jogo de xadrez. Então, além das habilidades cognitivas, o estudo e a prática enxadrística, o sucesso no jogo de xadrez, requer que a gente desenvolva habilidades socioemocionais, que foi um pouco do que eu já falei para vocês. Por exemplo, a capacidade de enfrentamento e resolução de problemas, assim como o ajuste pessoal, que podem ser aperfeiçoados com a prática, assim como a teoria enxadrística. Então, a gente está falando de teoria de xadrez, então se a gente tem lá uma posição e a gente fez muitos exercícios que tem a ver com cravada no jogo de xadrez, que é um elemento tático. Quando tiver essa mesma posição, a gente vai conseguir enfrentar, resolver um problema e se ajustar à posição. Isso a gente consegue desenvolver internamente também. E essa parte eu espero que fique bem clara para vocês, porque quando a gente se propõe a fazer um curso que tenta desenvolver essas habilidades, a gente vai ter diversas ferramentas didáticas que vão ajudar vocês a desenvolver, ok? Outra coisa também bem importante tem a ver com as intervenções que podem ser feitas para desenvolver essas habilidades.
E isso é bem importante, porque a psicologia, às vezes o pessoal associa apenas a psicologia clínica, individual, feita dentro, desculpa, de um consultório. E não necessariamente. A psicologia, ela está em diversos contextos, em diversos espaços. Só um minutinho. E aqui a gente vai falar um pouquinho sobre cada uma delas, certo? Então, no contexto clínico individual, a gente tem a psicologia esportiva, que a gente consegue desenvolver algumas competências, algumas habilidades de jogadores, principalmente de alto nível. E pensando nisso, como que isso pode interferir? Por quê? Quem está no alto nível, geralmente, está lidando com mais pressão, então tem uma questão de desempenho bem importante, e isso consegue ser trabalhado dentro da clínica. Concreto, certo? Só que nem sempre essa abordagem ela vai ser feita no individual. Por exemplo, tem alguns esportes que eles são coletivos, que você tem que trabalhar com essa coletividade. Então, a intervenção psicológica ela não vai ser direcionada para o indivíduo. Ela vai ser direcionada para o grupo, e para isso tem algumas técnicas específicas. Então, se você está, principalmente jogadores de xadrez que são individuais, na maior parte das vezes, tirando quando tem ali uns regionais, uns abertos, quando tem umas Olimpíadas. Então, eles costumam ser mais individuais e clínicos. E essa abordagem tenta ver os padrões disfuncionais que podem atrapalhar no desempenho de um enxadrista. E isso não só dentro do xadrez, como fora. Então, é possível trabalhar as duas coisas em conjunto. Se ele aprende a ter o melhor desempenho dentro do xadrez, inibindo ali alguns aspectos negativos que ele pode se colocar, com medo de momentos decisivos ou de pressão, ele também consegue fazer isso fora. No contexto grupal, tem muito a ver com as relações, com o papel de liderança, sobre o suporte, sobre o apoio, sobre se sentir inferiorizado ou não dentro de um contexto grupal. Então, tem outras abordagens. Assim como no xadrez a gente identifica alguns padrões e muda, na psicologia, cada contexto tem as suas técnicas e possibilidades diferentes. Isso é bem importante, porque não dá para fazer a mesma psicologia em todos os lugares. E também tem algumas atividades que a gente consegue fazer para realizar aí o desenvolvimento das habilidades socioemocionais quando tem algumas tarefas direcionadas, que é o caso desse curso. A gente não está num grupo terapêutico, a gente não está numa clínica individual, a gente está dentro de um ambiente lúdico que a gente consegue utilizar essas duas ferramentas para se desenvolver em conjunto, certo? E aqui, tem um spoiler, da teoria também, os jogadores de xadrez bem-sucedidos, bem-sucedidos é uma palavra bem importante, porque uma pessoa pode ser bem-sucedida de ganhar um campeonato no seu município, de ganhar um campeonato na sua escola. E isso é tão legítimo quanto ganhar um outro tipo de campeonato a nível nacional, porque a realidade de cada pessoa é diferente. As oportunidades, as possibilidades. Então, os jogadores de xadrez, que eles conseguem ter mais sucessos nas partidas, independente do contexto em que eles vivem, eles costumam ter abordagens mais realistas, positivas e ponderadas para avaliar e enfrentar a realidade. Então, ele tenta ver os padrões da realidade como eles se apresentam e agir sobre aquilo. Então, se você tem uma dificuldade concreta no xadrez, ali numa posição, você tenta buscar elementos que reforcem ali uma possibilidade de ir para um lado ou para o outro que melhore aquela situação. E os jogadores menos bem-sucedidos nesse ponto, eles adotam algumas abordagens mais evasivas de fugir do problema, fantasiosas, imaginar que o problema pode ser muito pior do que é, ou muito menos do que se apresenta, e também defensivas. Não conseguir lidar com aquilo de uma forma proativa, e sim sempre se defendendo mesmo quando não é o contexto. Então, isso é bem importante. Independente do seu nível, se você já ganhou um campeonato da sua escola, se você já ganhou um campeonato do seu município, do seu estado, se você já foi campeão brasileiro de categoria ou geral, se você já foi para fora jogar campeonatos, cada um tem a sua realidade. Então, a gente sempre se compara às nossas possibilidades, às oportunidades que tivemos e aonde a gente quer chegar dentro do contexto real. Isso é bem importante, porque a gente precisa olhar para a nossa realidade, aquilo que a gente consegue transformar. E se a gente coloca uma meta que não é muito alcançável, isso desmotiva a gente do processo. Então, algo para vocês já irem pensando para o nosso curso é: aonde eu quero chegar?
Eu quero jogar xadrez por quê? Eu quero desenvolver as habilidades emocionais porque eu estou com dificuldades aonde? E aqui a gente vai unir um pouquinho dessas duas coisas, certo? E aqui eu vou deixar uma indicação de livro para vocês que se interessam por essas conexões entre psicologia e xadrez, que tem a ver com esse livro, que é muito interessante, porque nada mais é do que um grande mestre dando aula para um doutor de psicologia. E eles vão tendo algumas conversas conforme tem o decorrer da aula, e ele colocou tudo isso dentro desse livro. Então, Lessons with a Grandmaster. Então, é bem importante, bem interessante esse livro. Ele tem 3 volumes e vocês poderão se aprofundar. Algumas coisas que estão nesse livro também a gente vai trazer aqui para a gente fazer em conjunto, né? Então, tem a abordagem deles, mas a gente consegue ter a nossa abordagem em cima de qualquer outra. Então, aqui a gente cria algo único com base no padrão. Então, aqui a gente também tem uma indicação bem interessante. Se vocês ainda não conheciam esse livro, então fica a nossa dica, porque é um livro muito bom. E que ele está fazendo bastante sucesso na atualidade, porque até mesmo os jogadores de xadrez do Brasil, né, que estão na elite, que são jogadores de alto rendimento, que vivem do xadrez, já estão percebendo a importância de fazer um acompanhamento psicológico dentro do xadrez, e isso vem modificando e muito a forma como eles lidam, não só com as partidas, com os campeonatos, com as demandas disso, mas também fora delas. Até recentemente, para quem não viu ainda, o Renato Quintiliano, que se tornou GM recentemente, ele tem uma live com a psicóloga dele falando o quanto que a psicologia ajudou ele a chegar nesse ponto de se tornar um grande mestre, que às vezes é isso que falta. Você já tem conteúdo, você já tem teoria, mas como que está o gerenciamento das suas emoções, dos seus pensamentos e do seu comportamento direcionado ao objetivo, certo? Então, também é mais uma indicação para vocês. E aqui eu vou dar um pouquinho do spoiler do que vem na aula seguinte. Afinal de contas, essa é só uma aula introdutória, só para vocês entrarem nesse mundo da psicologia e do xadrez, vocês entenderem o que são habilidades socioemocionais, o que são habilidades cognitivas, quais são as conexões entre o xadrez e elas, e o que a gente consegue desenvolver daqui para frente. Então, aqui, como o nosso curso vai ser do básico ao avançado, aqui do lado esquerdo, vocês conseguem ver um tabuleiro de xadrez montado com todas as peças, e aqui será possível vocês aprenderem movimentos de cada peão, da torre, do cavalo, do bispo, da dama, do rei. Então aqui, desde o básico mesmo, para vocês aprenderem no início do que é feito, até, por exemplo, esse outro diagrama. Nesse aqui ainda, a gente tem alguns elementos que a gente já viu nessa aula sobre reconhecimento de padrões, exercitar bastante a memória. Para adquirir uma memória é muito necessário um treinamento no início um pouco mais acentuado. Então, quanto mais vezes você jogar xadrez para praticar ali o movimento dos peões, o movimento dos cavalos, melhor você conseguirá adquirir esse conhecimento de longo prazo. Então, vai exercitar bastante a sua memória. Isso é bem importante, porque aos poucos a gente vai descobrindo que dentro dessas 64 casas existe um mundo muito grande, muito amplo, que a gente não se dava conta. Porque às vezes a gente fica focada só num trecho. Então, todos os iniciantes gostam, por exemplo, de iniciar com o peão da torre. Mais para frente, quando ele aprende que o peão no meio ele dobra o seu valor, então ele começa a tomar decisões melhores. E isso precisa de informação. Neste outro diagrama, a gente tem uma posição que, inclusive, é anunciada aí pelo autor do livro que a gente viu. Então, esse daqui, certo? O Gulko. Tem essa posição no livro dele. E aqui é uma posição que, se vocês forem analisar, então, quando a gente olha para uma posição, alguns padrões eles já vão saltar aos olhos, que foi a maneira como a gente foi treinado a olhar. Claro que para quem está iniciando ainda não. Mas depois vocês vão chegar nesse nível, combinado? É o nosso compromisso. Então aqui a gente tem uma posição bastante delicada, em que, quando a gente olha para ela, tem 2 torres, né? Para as brancas, tem uma dama, então a gente olha para as peças maiores e olha também para os peões e a posição do rei. Então a gente sabe que, ou a gente vai aprender pelo menos, uma torre mais uma torre, 5 mais 5 vale 10. A dama também tem o seu valor aqui. Então, as pretas têm aqui a torre e o cavalo.
Se for comparado com as peças das brancas, então nós temos aqui um cavalo por uma torre. Então as brancas já têm um pouco mais de vantagem por conta disso. Tem uma qualidade a mais. Mas aí tem a relação dos peões. Então tem um peão, dois peões, três peões, quatro peões para as pretas e tem três peões para as brancas. Então a gente olha a posição dos reis. Esse daqui, ele está sendo cercado por essa torre, mas ele ainda tem essas casas para fugir, não está sendo atacado diretamente, mas tem algumas possibilidades de ser. Afinal, essa torre já consegue invadir aqui daqui a pouco e o rei vai ter que começar a se proteger. Esse daqui, apesar de ele parecer estar em mais apuros do que o outro, ele, quando vem aqui para G1, fica até um pouco mais protegido, desde que esse peão não seja o seu próprio inimigo. Então, esse peão aqui está ameaçando, né, avançar, está ameaçando capturar. Aqui é a vez das brancas. E eu vou deixar este diagrama para vocês pensarem o que vocês fariam se estivessem com as peças brancas. A resposta veio da nossa próxima aula, certo? Mas é bem importante que aqui vocês notem os elementos que estão presentes e já vai vendo o seu processo de pensamento. Como assim, Daniele? Processo de pensamento? Eu olhei essa posição, vi que as pretas estão com qualidade a menos, já falei que está perdida a posição, então é melhor eu tentar me defender. Porque toda vez que eu estou pior, eu tenho que me defender. Esse pode ser um pensamento que pode levar para um caminho. Ou, estou numa posição em que eu tenho uma qualidade a menos, mas eu estou muito ativa, eu tenho uma dama em G5, um cavalo bem colocado em F5, estou com ameaças de tomar o peão de F2, de avançar o peão para G2, então eu tenho que ativar minhas peças o máximo possível, porque isso pode me fazer ganhar a partida. Então, provavelmente você vai escolher lances aqui não de defesa, mas de ataque. Mas pode ser que você seja uma pessoa que não costuma perceber quando o seu rei corre perigo. Então você só pensou no ataque, mas não pensou na defesa. E aí você pode ser surpreendido. O seu processo de pensamento durante uma partida é algo que a gente vai desenvolver aqui no nível avançado. Porque a sua sequência de pensamento geralmente vai dizer qual decisão que você vai tomar. E essa pode ser uma decisão que conduz à vitória ou à derrota. Então, essa posição aqui, para quem for fazer parte do curso, depois já vai poder, na próxima aula, me dizer o que pensou. Qual que foi o seu processo de pensamento, o que avaliou da posição e qual variante escolheu. Combinado? Lembrando que é a vez das brancas. Esse curso, então, ele vai do aprendizado ao avançado. Nós ainda estamos estabelecendo o tempo de duração dele. A gente vai começar aí com 3 meses de duração, mas pode ser que depois prorrogue esse tempo. E aí vocês poderão, então, apreciar toda essa arte do xadrez junto com a psicologia. Espero que vocês tenham gostado um pouco dessas conexões. Se foi novo, espero que vocês tenham gostado ainda mais, porque é uma novidade. E se vocês já sabiam, vocês também podem contribuir falando, indicando outras possibilidades para a gente sempre enriquecer o nosso curso aqui. Então, para quem ficou até este momento aqui ao vivo, eu agradeço bastante. A nossa aula tem o costume de ter 1h30 de duração, às vezes acaba durando muito mais, né? Como a gente tem aí nos nossos outros cursos, a experiência, às vezes, dependendo da aula, pode durar um pouco menos. Essa é uma aula introdutória, então ela é um pouco mais curta do que costuma ser, mas é para vocês entenderem um pouco como que vai funcionar esse curso, quais as conexões possíveis, e aí vocês já têm uma tarefa. A gente vai fazer uma seleção, porque não são muitas vagas para este curso. Muitas pessoas me falaram que não iam conseguir assistir a aula agora, então vão assistir a aula gravada, mas é bem importante que consiga assistir, porque através do que a plataforma marca como visualizado, a gente vai conseguir selecionar as pessoas para participar deste nosso curso, tá bom? Se vocês estão aqui e gostaram, podem dar o feedback, tá? Se vocês têm alguma dúvida, qualquer que seja, sobre o conteúdo, você que está assistindo agora, você que vai assistir depois, então vocês terão a oportunidade de sempre interagir com a gente vai trocar bastante. E o objetivo é que vocês aprendam xadrez de uma forma diferente, desenvolvam todas essas habilidades que a gente aprendeu aqui hoje, quais são. Combinado? Que bom que vocês gostaram. Então é isso, gente. A nossa próxima aula será na semana que vem e nós vamos, provavelmente no final de semana, já mandar um e-mail falando das pessoas que foram selecionadas. Então vai ter até esse período para assistir a primeira aula, tá bom? Então é isso. Até mais e nos vemos semana que vem.